Você sabe de quem é a melhor média nos últimos 5 jogos do Cartola? Eu vou te falar nesse vídeo. E você sabia que tem um atacante que não tem nenhum gol no campeonato e tem uma média maior do que 5 pontos? Nesse vídeo aqui, eu fiz uma análise bem completa e vou passar para vocês as melhores dicas para você mitar na rodada 27 do Cartola. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo e eu vou te ajudar a passar de 100 pontos nessa rodada com a nossa análise de dados. Mas antes disso, eu quero pedir uma ajuda para vocês. Você que é novo, se inscreve aqui no canal e deixa o likezão, que ajuda muito a espalhar esse conteúdo para todo mundo e a crescer muito o canal. Vocês vão ver que vocês vão gostar bastante desse vídeo aqui e vai ajudar muito vocês. Bom, sem enrolar muito, vamos começar aqui com a nossa posição de goleiro, né? E bom, quando a gente fala de goleiro, claro que a primeira coisa que a gente tem que destacar é o SG, né? E é isso que eu vou começar falando para vocês. Primeiro, eu fiz um vídeo falando quais são os melhores SGs, analisando todos os confrontos da rodada. Se você quiser, dá uma conferida aqui no card, que acho que é bem interessante. Mas eu vou fazer um resumo para vocês. Os 3 melhores SGs para a rodada são o Palmeiras, que tem a melhor defesa do campeonato, claro. O Atlético Paranaense enfrenta o Cuiabá, que nos últimos 5 jogos só fez um gol. E o time do Botafogo também, já que o Curitiba é o pior visitante e nos últimos 5 jogos jogando como visitantes deu 3 SGs. Então, claro que o Everton, o Anderson, bom lembrar que o Bento está suspenso, né? O Anderson do Atlético Paranaense e o Gatito Fernandes do Botafogo são ótimos nomes de goleiros para essa rodada, tá? 3 SGs muito bons. O que acontece é que tanto o Santos como o Curitiba, como o Cuiabá, não são times que cedem muito SG para o goleiro adversário, tá? Não cedem muitas defesas para o goleiro adversário. Então você vai ficar muito dependente do SG. Por isso, quero trazer para vocês um nome diferente aqui, usando a plataforma aqui do Scouts Estatísticas. É uma plataforma bem legal para a gente fazer análise de dados, né? Por isso eu vou falar delas aqui para vocês. E vou trazer o nome que eu estou falando aqui, a quarta indicação, é o Fernando Miguel, goleiro do Fortaleza. E aqui a gente, como vocês podem ver, tem muitas informações. E aí, o Fernando Miguel é um goleiro que, como vocês sabem, ficou 7 jogos sem tomar nenhum gol. Então o Fortaleza vinha com uma defesa bem sólida. Nos últimos 2 jogos contra o Botafogo e contra o Fluminense, ele tomou gols e mesmo assim conseguiu 2 pontos, fazendo 5 defesas e 4 defesas. Enfrenta a Juventude, como vocês podem ver aqui, ó, 7 defesas, 5 defesas. É um time que está cedendo bastante defesas para o goleiro adversário. E o Juventude é o lanterna do campeonato, então sempre tem um potencial de SG, né? Por isso, eu acho que o Fernando Miguel é um nome bem legal para a rodada, porque ele faz um combo de SG e de potencial de defesas, tá? Por isso, eu acho que é uma indicação bem legal. Voltando aqui para a agenda do Cartola, outros goleiros que eu acho interessantes para a rodada, temos o João Paulo do Santos e o Tadeu do Goiás. Ambos pensando exclusivamente na questão das defesas, né? Os dois são os 2 goleiros com mais defesas no campeonato. O João Paulo com 94 defesas e o Tadeu com 106 defesas. E o Palmeiras e o Bragantino são times que finalizam muito. Acho que devem perder o SG, mas são bons nomes para conseguir garantir defesas, né? E bom, vamos agora para a nossa posição de lateral aqui. E eu vou acabar com o suspense. O lateral que está com a melhor média no campeonato, que está com a melhor média nos últimos 5 jogos, é o Fernando Miguel do Fortaleza. E eu vou trazer para vocês aqui, ó. Juninho Capixaba é o. Falei errado. Fernando Miguel é o goleiro. Juninho Capixaba está com uma média de 10 pontos nos últimos 5 jogos. Isso faz com que ele seja o melhor jogador do Cartola nas últimas 5 rodadas. Ninguém tem média melhor que ele, desde que tenha jogado pelo menos 3 jogos, né? E aí, como vocês podem ver, Juninho Capixaba tá voando, ó. Mesmo nesses jogos que o Fortaleza acabou perdendo o SG, ele deu uma assistência, fez 9,6. Nesse jogo contra o Botafogo aqui, fez 3,2 com 4 desarmes. É um cara que tá desarmando bastante. Se a gente pegar os últimos jogos dele fora de casa, são 4 jogos seguidos, ficando acima de 10, de 9 pontos, com participações em gol, e também com alguns SGs. E aí, se você pegar ainda, para melhorar ainda o nome do Juninho Capixaba, você pegar aqui, ó, os laterais esquerdos que jogaram contra o Juventude. Bruno Cortes, 3 desarmes. O Marçal, 4 desarmes. Arthur, mais 2 desarmes. Bruno Pacheco, 4 desarmes. Então, o Juventude está com uma recorrência de ceder pontos em desarmes para o lateral esquerdo. Por isso, acho que o Juninho Capixaba é uma ótima indicação para vocês colocarem no time de vocês. Eu sei que vocês estão com dúvida entre o Marcos Rocha e o Piquerez, né?
Bom, SG do Palmeiras é sempre muito bom para rodada, a melhor defesa do campeonato, e eu vou te ajudar agora a escolher entre Piquerez ou Marcos Rocha. Para isso, a gente vai usar a plataforma aqui do Footstats. Eu gosto sempre muito de olhar essa plataforma, que ela traz várias informações sobre os jogadores, né? E eu coloco aqui perda de posse de bola, filtrar pela maior média e pegar o time do Santos. Como vocês podem ver aqui, ó, o jogador que mais perde posse de bola desde que voltou aí é o Soteldo. O Soteldo é um grande jogador de futebol, ele vai muito para cima, driblador, mas como ele dribla muito, ele também às vezes perde a bola, né? Como vocês podem ver, foram 29 perdas de bola em 4 jogos. Disparado que mais cede posse de bola no Santos. E aí, quem que enfrenta o Soteldo? O Soteldo joga pelo lado esquerdo, quem enfrenta ele é o Marcos Rocha. Então, o Marcos Rocha é quem tem mais potencial de desarmes entre ele e o Piquerez, tá? Como vocês podem ver aqui, o Lucas Braga, que joga do outro lado aí do Santos, também cede bastante posse. Então, o Piquerez também é um nome legal para a rodada, tá? Eu prefiro um pouco mais o Marcos Rocha, pela essa questão de enfrentar o Soteldo, mas é bom lembrar que o Piquerez tem uma média de jogando em casa melhor que o Marcos Rocha, que no último jogo deu uma assistênciazinha aí no campeonato, né? Então, dois nomes interessantes, prefiro o Marcos Rocha. E aí eu vou falar de alguns outros nomes de laterais interessantes, voltando aqui para a plataforma do Cartola. Gosto do Luan Cândido, é um lateral muito ofensivo, que já tem 7 gols, 2 assistências no campeonato. É um cara que, principalmente jogando em casa, ele dificilmente não participa de gol, então é um nome interessante para a rodada. O jogo contra o Goiás não é um jogo fácil para o Bragantino, mas de qualquer jeito ele tem potencial. Gosto também do lateral do Atlético Mineiro, aqui o lateral esquerdo, o Dodô. Vamos ver se a gente acha o Dodô aqui. Não sei se ele está mais provável. Então, ó, o Dodô saiu dos prováveis. Amanhã na nossa live, a gente vai ter a escalação do Atlético Mineiro, então vamos voltar para a nossa tradicional live às 3 horas da tarde, para a gente fechar o nosso mercado aí, escalar o nosso time. Vocês vão ver que eu estou dando dica e não estou escalando o meu time, né? Na live a gente escala. E a gente vai ter informação quem vai ser o lateral esquerdo do Botafogo. Enfrenta o William Potker, que é sempre um cara que cede muitos desarmes. Então, nome interessante também para vocês colocarem aí, ou Dodô ou Rubens até, que é meio de campo e joga como lateral esquerdo. Outros nomes interessantes de lateral aqui, que eu vou citar para vocês, o Abner Vinícius, do Atlético Paranaense. O Cuiabá vem com uma recorrência muito grande de ceder pontos para o lateral esquerdo, então o Abner Vinícius é um nome interessante. É bem verdade que ele é meio oscilante no cartola, mas de qualquer jeito é um nome legal, tá? E o Marçal também, uma última dica aqui. Marçal do Botafogo também pode ser um cara que vem com uma boa média de desarmes, ó, 17 desarmes em 8 jogos, e enfrenta o Curitiba, que também vem cedendo bastante espaço para lateral esquerda, né? E vamos agora para a nossa posição de zagueiro, tá? E o primeiro zagueiro que eu quero citar para vocês aqui é o Gustavo Gomes do Palmeiras. Bom, Gustavo Gomes é um cara que tem 7 gols aqui no campeonato, né? O zagueiro com mais gols. Como vocês podem ver, ele tem uma regularidade muito boa no campeonato, melhorou bastante na questão dos desarmes, ó, tá com 33 desarmes em 19 jogos. Não é aquela média de 2 desarmes por jogo, mas é uma média legal. Vocês podem ver que mesmo nesses jogos que ele não está conseguindo segurar esse G, ele está conseguindo pontuações acima de 4 pontos. E o Santos é um time que cede bastante finalização para zagueiro, né? Falha um pouco na bola aérea e acaba tendo finalização. É válido lembrar que no primeiro turno, o Gomes fez gol de cabeça contra o Santos. Então, é um nome interessante para vocês falarem no time de vocês. E aí, voltando para a nossa plataforma aqui do Scouts, vou falar de 2 zagueiros, que são os 2 zagueiros que têm maior número de desarmes no campeonato. Vocês sabem que eu sempre cito do SG, né? E eu falei aqui quais são os melhores, mas eu gosto de zagueiros que também desarmem. Por quê? Porque você tem uma segurança de que se ele perder o SG, ele vai fazer 3, 4 pontos aí, né? E aí, quem são os 2 zagueiros com maior número de desarmes? Vitor Cuesta, 46 desarmes em 19 jogos, e o Pedro Henrique, 46 desarmes em 20 jogos. Média muito próxima aí, são 2 grandes zagueiros. E aí eu vou citar alguns pontos para vocês abrindo aqui o gráfico deles, que eu acho que são bem interessantes para a gente analisar, tá? Então, primeiro aqui, Vitor Cuesta do Botafogo. É um cara que, jogando em casa, principalmente, tem uma média muito boa, 5,44. Mas o que eu quero destacar aqui é o que o Curitiba vem cedendo ofensivamente, ó. O Curitiba cedeu uma assistência para o Danilo Avelar. Contra o Fluminense aqui não teve nada. Contra o Goiás teve SG aqui para o Goiás. Aí, o Raul Gustavo fez um gol e uma assistência. E o Gustavo Henrique conseguiu um gol. E se a gente voltasse mais uma rodada que não está aparecendo aqui, o Natan do Bragantino também fez gol. Então, quer dizer, o Curitiba está falhando bastante nessa bola aérea ofensiva, né? E o Cuesta é um cara que já tem 2 gols e 2 assistências no campeonato. A gente sabe que ele gosta aí de ir para a área, dar suas cabeçadas, ele dá umas assistências e uns cruzamentos bem precisos. E como é um número bom de desarmes, nome interessante para a rodada, né? E o outro aqui, Pedro Henrique do Atlético Paranaense, vocês podem ver também,
46 desarmes, é um cara com média de 4,8 em casa. E, ó, últimos jogos do Cuiabá. O Vitão conseguiu 8,2 com 3 desarmes. O Nino conseguiu 8,6 com 2 desarmes e uma finalização. O Henrique, do Curitiba, conseguiu 2 desarmes também. E o Gustavo Gomes, aí do Palmeiras, conseguiu 3 desarmes. Então, vocês vão ver que tem essa recorrência aí. O Cuiabá vem cedendo desarmes para zagueiros, que é a característica bem forte aqui do Pedro Henrique. Então, 2 zagueiros aí bem legais para a rodada, Cuesta e Pedro Henrique. E aí, voltando aqui para a plataforma do Cartola, acho que um último nome que pode ser interessante para vocês escalarem no time de vocês é o Natan aqui do Bragantino. É um cara que ofensivamente vai muito bem, já tem 2 gols. E o Goiás, apesar de estar tirando esse dia dos outros times, é um time que está tendo bastante finalização de cabeça, né? Então, quem sabe pintar um golzinho no Natan pode ser uma aposta mais ousada. Ah, e esqueci de falar aqui do mercado também. É um cara que melhorou um pouco na média básica e tem um potencial de SG aí, talvez contra o Atlético Goianiense, tá? Para mim, esses são os zagueiros. E vamos agora para o nosso meio de campo. E a gente vai começar falando de 2 caras que eu acho muito difícil deixar de fora do seu time, tá? Primeiro, Arrascaeta ou Arrascamito, tá? O Arrascaeta, ele tá com um desempenho aqui, se olhar o gráfico dele, meio ruim, né? Mas vou trazer uma informação interessante para vocês. Jogando em casa, a média do Arrascaeta é de 8,3. E, bom, todos os jogos que o Arrascaeta jogou mais de 45 minutos, ele passou de 4,5 pontos. Nesse jogo, ele deve voltar a ser titular contra o Fluminense. O Flamengo não tem Copas aí no meio de semana. E jogando um clássico aí contra o seu rival, eu imagino que deva ir com o time titular, a gente vai ter mais informação mais para frente. Se for, Arrascamito, ótimo nome, a gente conhece o potencial dele. Outro nome aqui, chegando com o bonde dos finalizadores aí, Gustavo Scarpa, o Chutavinho Scarpa. Como vocês podem ver aqui, o Scarpa é o jogador que mais finaliza no campeonato. Ele já tem mais de 55 finalizações. A gente conhece essa característica dele. Ele também é o meia, não só meia, mas o jogador que tem mais assistência no campeonato, 9 assistências. Então a gente sabe do potencial que ele tem, cobrador de bola parada do Palmeiras. No primeiro turno foi gol do Gomes, assistência do Scarpa. Gosto muito dele, é um cara que mantém média básica. Palmeiras líder do campeonato, jogando com o Santos, que tá meio instável aí, demitiu o Lisca, né? Então, Gustavo Scarpa é um ótimo nome para a rodada. Outro nome que eu quero passar para vocês aqui, voltando à plataforma do Scouts, é o nome do Eduardo do Botafogo. Vamos aqui para os meias, vocês vão ver que o Eduardo está com média entre melhores médias de meias aí, ó. Vou filtrar aqui, ó, Eduardo do Botafogo. Como vocês podem ver aqui, ó, ele vem com algumas médias básicas interessantes, foi mal contra o Flamengo, mas é sempre um jogo difícil, deu aquela mitada contra o Fortaleza, mas além dessa média básica que ele vem mantendo aqui com desarmes e finalizações, o que eu quero ressaltar é o que o Curitiba vem cedendo. Bom, o Curitiba é o pior visitante, tomou 29 gols em 12 jogos, ou seja, muito, muito, muito gol sofrido quando joga fora de casa. Vocês verem aqui, ó, Mateuzinho fez gol do América Mineiro, com o Fluminense, o Michel Araújo deu 2 assistências, o Arias fez gol e o Natan fez gol. Contra o Goiás, não teve nada, né? O Goiás ganhou de 1-0, só gol do Pedro Raul. Contra o Corinthians, Adson fez gol. E contra o Flamengo, Diego fez gol e o Lázaro assistência. Então vocês veem que todo jogo tem um meia que tá indo bem aí contra o Curitiba. Então o Eduardo pode ser uma aposta ousada aí para vocês se diferenciarem no time de vocês, tá? E aí o último nome que eu acho, ofensivamente, que eu acho interessante, eu vou falar daqui a pouco dos desarmadores, é o Johan do Bragantino. O Johan é um cara que teve aquela mitada forte lá de 25 pontos, é um cara que sempre gera scouts, e o Goiás tem cedido também ponto para meia, principalmente com finalização, tá? Mas aí falando de jogadores de média básica, de desarme, né? Eu vou falar 4 nomes aqui para vocês, que são o Fausto Vera, tá com 27 desarmes em 7 jogos, uma média bem alta. Outro volante interessante, o Lucas Sacha, aqui do Fortaleza, tá com média também de 36 desarmes em 9 jogos, média de 4 desarmes por jogos. E aí outros 2 nomes interessantes, o Wellington Rato, que é um cara que joga ofensivamente, mas tem potencial de desarme também, ele desarma bastante. O Internacional é um time que está cedendo muito desarme para meia, pela análise que eu fiz aqui. E o Wellington Rato está bom para valorizar. Então, acho que nome interessante. E o Zarate, se jogar, a gente vai ter informação também na nossa live, né? A escalação do Atlético Mineiro. Também pode ser um nome interessante para a rodada, tá? Então, esses 4, para vocês que querem manter aqueles 5, 6 pontos, acho que são interessantes para a rodada, tá? Bom, passei pela posição de meia. E vamos para o ataque para a gente tirar nossa última suspense aí que eu tinha colocado no começo do vídeo, né? Quem é o atacante que não fez gol, mas tem média de mais de 5 pontos? Vou falar aqui para vocês. É ele,
Tiquinho Soares. Uma média ousada do Tiquinho, uma aposta ousada aqui do canal do Tiquinho Soares. Vou trazer aqui para o Scouts para a gente dar uma olhada nos dados do Tiquinho, tá? Vai ser a nossa. Já adianto, eu não estou falando na minha escalação porque eu vou falar na live, eu gosto de mais informações, mas adianto que o Tiquinho vai estar no meu time, tá? Eu gosto de fazer as apostas ousadas, acho que deixa o jogo mais divertido, mais legal. Então comenta aí, se você gosta também dessas apostas ousadas, e se você vai fazer alguma para essa rodada, quem que vai ser, tá? E vou trazer aqui, ó, Tiquinho Soares. Tá com média de 6,15. Teve quatro finalizações contra o América Mineiro jogando em casa e 5 finalizações jogando contra o Fortaleza, tá? 7,2, 5,1. Mas não é só pelas finalizações. Olha o time do Curitiba, como eu já disse, toma muitos gols. E, ó, Pedrinho fez gol. Se a gente descer mais um pouco, contra o Fluminense, Caio Paulista fez gol, Matheus Martins deu assistência, o Bigode fez 2 gols, o Cano deu assistência, então um mar de pontos aí. Pedro Raul gol, Dadá Belmonte assistência. Contra o Corinthians, Roger Guedes fez gol, Mosquito deu assistência e contra o Flamengo, Pedro deu assistência. Ou seja, todo jogo é assistência e gol adoidado para atacante. O Tiquinho, que já garante ponto de finalização, pode ser uma aposta bem ousada e bem diferenciada para vocês, tá? Trazendo outros nomes de atacantes que eu sei que vocês estão pensando em nomes mais seguros aí, né? O primeiro deles aqui, o Pedro do Flamengo, Pedro Queixada aí, que sempre é um jogador de muita qualidade técnica, lei do ex aí contra o Fluminense, e trazendo um dado diferente para vocês aqui, nos últimos 10 jogos que o Pedro foi titular, ele fez 11 gols. Então, ó, quando ele joga como titular, tem gol do Queixada, então é um nome bem legal para a rodada, tá? Outro nome que eu quero falar para vocês aqui é o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, ó. Vitor Roque, que não é um cara tanto de cartola, ele tem 4 gols no campeonato, e foram todos fora de casa, mas o Cuiabá, ele vem perdendo todos os jogos de 1-0, um gol só, um gol só, um gol só, e é sempre um gol de atacante. A gente falou isso na última rodada, e teve gol do alemão, então manteve. Então acho que o Vitor Roque também é um nome ousado, bem legal para a rodada. Outro nome que eu acho interessante é o do artilheiro do campeonato, né? Pedro Raul aqui, ó, que tem 14 gols aí no campeonato. O Bragantino, nos últimos 5 jogos seguidos aí do Bragantino, que valeu pelo Cartola, em todos tomou gol de atacante. E se a gente pegar os últimos 9 jogos do Pedro Raul, ele tem 6 gols e 2 assistências. Só contra o Palmeiras que ele foi mal e era um jogo bem difícil, né? Jogando contra a defesa do Palmeiras. Então, Pedro Raul é um nome bem legal para vocês escalarem no time de vocês. E outros nomes mais ousados que eu sei que vocês devem estar pensando, Rony do Palmeiras pode ser um nome legal. O Santos não vem cedendo tanta participação em gol para atacante, vem cedendo mais para meia. O Cano também do Fluminense, o Flamengo vem com uma defesa consistente, mas o Cano também um dos artilheiros do campeonato muito bom para a rodada. E finalmente, um último nome mais ousado aqui, do Moisés do Fortaleza, tá? É um cara que vem tendo um desempenho legal, Juventude vem tomando bastante gol, então é um nome interessante para a rodada, tá? De técnico, acho que Abel Ferreira e Felipão, acho que são os nomes para a rodada. Acho que mais que isso, acho que são mais ousadia, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu falei, deixa o like aí, ativa o sininho para vocês não perderem nossa live. É lá que a gente vai escalar o nosso time final para a rodada, né? Vamos pegar as notícias também do setorista, tudo, sempre com muita análise para vocês, para fugir do achismo, fugir dessa barrinha de média que todo mundo traz, você realmente se diferenciar e ganhar suas ligas, tá? Uma boa sorte para vocês, boa rodada e tamo junto. Até mais.